Pai do Senhor, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso estamos aqui para prestarmos a Deus um culto de louvor e de adoração. E neste evento denominado, ou seja, direcionado para os homens. Eu quero ler no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 1 diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia. Repete comigo, por favor. Um dia. E veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tomou e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprida ou muito comprido será o teu caminho. Amém? Este texto aqui, do capítulo 19, ele está logo após um grande acontecimento do ministério do profeta Elias, que todos sabem que foi aquele desafio no Carmelo, onde Elias alcançou o auge do seu ministério, ou o ápice de sua trajetória. Elias matou 450 profetas de Baal, 400 de Azera. Todo Israel gritou em uma só voz: só o Senhor é Deus. Elias tornou-se conhecido nos 4 cantos da terra de Israel. Elias enfrentou um governo terrível. O pior rei da história de Israel, segundo a Bíblia, foi o rei Acabe. Depois que Elias triunfa, depois que Elias alcança o objetivo de trazer Israel de volta
a conversão, ou seja, a converter-se ao Senhor Deus. Elias está desfrutando daquele momento tão maravilhoso. Acabe, que era um rei de personalidade fraca, porque Acabe casou-se com uma mulher que era uma mulher terrível, que ela se chamava Jezabel. Jezabel era filha de um rei dos Sidônios, cujo deus deles era Baal. Ela era filha de Etbaal. Então, quando Jezabel casa com Acabe, ou Acabe casa com ela, que ele ficou apaixonado, arriou os 4 pneus e o estepe, e quando ele traz Jezabel para o território de Israel, Jezabel traz todos os costumes pagãos que lá se praticava. E começou a implantar esses costumes dentro da nação de Israel. Na verdade, quem governava Israel não era Acabe, era Jezabel. Era ela quem governava. E não tem coisa pior do que um homem servir só de fachada, e quem manda é a mulher. Isso não tem coisa pior. E a Bíblia diz que ele fez saber a Jezabel o que o Elias tinha feito. Quando Jezabel ouviu o que Elias tinha feito, que tinha matado os profetas, aquela coisa toda, ela então, veja que quem toma atitude é ela, não é Acabe. Então ela manda um mensageiro dizer a Elias a seguinte frase: amanhã, a estas horas, por deuses, ou por todos os deuses, se eu não farei contigo tantas vezes mais do que tu fizeste com os meus profetas. Quando Elias ouve aquela ameaça, a Bíblia diz que ele pega seu moço, deixa em Berseba, que é de Judá, e caminha o caminho de um dia. E diz a Bíblia que ele vai para o deserto e encontra um pé de zimbro. E ali debaixo do zimbro, ele deita. O zimbro está entre o Carmelo e a caverna que Elias entrou. Presta atenção. O pé de zimbro está entre a caverna que o Elias entrou no final dessa trajetória e entre o Carmelo, o ponto mais alto de seu ministério. O zimbro está no meio. O zimbro está logo após o Carmelo e antes da caverna. Isto aqui que o Elias fez, essa atitude, um dia após toda a nação de Israel gritar que só o Senhor é Deus. Depois de um dia que ele tinha obtido sucesso no seu ministério, ele agora foge, amedrontado por ameaça de uma mulher. E diz a Bíblia que debaixo do zimbro ele deita. Todo mundo tem um pé de zimbro na vida. Todos nós temos um pé de zimbro. Se você não tem, vai ter. Ou já teve. Ou pode ser que alguém esteja agora dando baixo de um pé de zimbro. Não tem para onde fugir. Todo mundo tem um pé de zimbro. Pastor, e o que eu faço? Você não deve ficar lá. Você tem que sair dele. E vai sair em nome de Jesus. Quando Elias entra para debaixo do pé de zimbro, diz o texto que ele diz assim: e ele se foi ao deserto a caminho de um dia e veio, assentou-se debaixo de um zimbro. Número 1, anote aí. Debaixo do zimbro, ele
pediu em seu ânimo a morte. Ou seja, desistiu de si mesmo. Isso aqui não tem outra conotação. Desistiu de si mesmo. Em seu ânimo, preste bastante atenção, é no ânimo que eu tenho, é no ânimo que você tem, que Deus vai operar. É no ânimo que você tem, é no ânimo que eu tenho, que Deus vai operar. E em seu ânimo, ele disse: não dá mais, eu quero morrer. Agora eu preciso dizer para vocês que este homem que está dizendo, pedindo a morte, ele é um homem chamado por Deus. Ele é um homem separado por Deus. Ele é um homem que Deus levantou e Deus usa. Então ele está desistindo de si mesmo. E o que ele descobre com isso? Ele descobre que quem o chamou, ainda que você desista de si mesmo, ele não desistiu de você. Por mais que você diga, não quero mais, você esqueceu de uma coisa. O quê? Você não é oferecido, você foi chamado. E aquele que é chamado não tem essa opção de desistir. Porque isto não faz parte do currículo de Deus para a tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. O Deus que me chamou é o mesmo Deus que te chamou, e Ele não desiste de você. Cheguei debaixo do zimbro. Chegou? Então você vai descobrir debaixo do zimbro que aquele que te chamou não desiste de você jamais. E você vai sair do zimbro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. O que Elias descobre? Debaixo do zimbro, pediu a morte em seu ânimo e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor. O que eu encontro debaixo do zimbro? Você descobre que você não é essa coisa toda que você pensa que é. Debaixo do zimbro você descobre que você não é a Coca-Cola, a última no deserto. Debaixo do zimbro você descobre que você não é isso tudo que você pensava que era. E que você não pode fazer isso tudo que você achava que faria. E que você não sabe isso tudo que você pensou que sabia. E que você não conhece tudo que você achava que conhecia. E que você não é tão bom quanto você pensava que era. E que tu não é tão bonito como alguém te enganou. Oh, Espírito do Rei. Debaixo do zimbro você vai ver que tem gente que faz mais que você. Por isso que o zimbro, Deus não condena. No zimbro, Deus cuida. Elias disse: basta, não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, eu não vou consertar tudo. Olha onde eu estou. Debaixo de um zimbro, fugindo por causa da ameaça de uma mulher. Aí Jeová diz: meu querido, você descobriu que você não é melhor do que os seus pais? Sim, claro que não é. Por quê? Sempre tem alguém que faz mais do que a gente.
Oh, bendito seja o nome de Jesus. O que você é o que Deus fez você ser. Oh, Espírito de Deus, a sabedoria, quem te deu foi Deus. A unção, quem dá é Deus. A palavra, quem revela é Deus. A autoridade, quem dá é Deus. Mas como eu descubro isso? Quando Elias se esvazia de si mesmo. Debaixo do zimbro, ele olha para dentro de si e diz: basta, eu não sou melhor do que meus pais. Não, eu vou me esvaziar. Quando Elias se sente vazio de si mesmo, ele descobre que os que vieram antes dele fizeram mais do que ele. Deus te trouxe até aqui, meu filho. Não é porque você é bom, bom é Ele. Não é porque você é fera, fera é Ele. Não é porque você sabe tudo, quem sabe tudo é Ele. Oh, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele diz, basta, Ele está dizendo, aqui termina minha caminhada. Debaixo do zimbro, você vai descobrir que a tua caminhada, quem põe fim nela, não é você, é Deus. Quando ele diz, não sou melhor, esvaziou-se. Aí ele reconhece, aí ele quer terminar, ele diz assim, aqui basta, eu só vou até aqui. Quando ele diz, eu só vim até aqui, o anjo diz, longa e extensa é a tua caminhada. Oh, glória a Deus. Como é que é? Longa e extensa é a tua caminhada. Você não caminhou nada ainda. Ah, pastor, mas é muita dificuldade. Se você não quer dificuldade, aqui não é o lugar para você ficar. Ah, mas é muita pressão. Se quiser viver sem pressão, não pode ser chamado. É muita perseguição. Se não quiser ser perseguido, fica sentado nas cadeiras, só dando glória a Deus, não precisa fazer nada. É muito ataque. Se não quiser ataque, fica quietinho. Ah, mas não dá para suportar. Se vier com esse pensamento, seja um crente como qualquer outro seja, ou como qualquer outro é. Agora, se foi chamado por Deus, tu não viu nada ainda. É pressão, é ataque, é fofoca, é calúnia, é perseguição, é angústia. Eu nunca vi alguém chamado dormir tranquilo. Se você conhece alguém assim, por favor, ele não é chamado. Eu nunca vi alguém que tem responsabilidade na igreja, que é chamado por Deus para cumprir alguma coisa no evangelho, dormir se alguma coisa não estiver incomodando ele. Amanhã você tem que fazer um negócio assim, amanhã você tem que... Aquele negócio tem que dar certo. Assim, que amanhã, olha, tem negócio assim. Não conheço um. Por quê? Porque você foi chamado. E não venha para cá dar basta naquilo que Deus fez na tua vida, porque Deus está dizendo para você nessa noite, longa e extensa é a tua caminhada. Oh, glória ao nome. Você pode aplaudir ao Senhor, longa e extensa é a tua caminhada. O Senhor Deus está olhando o Elias debaixo do zimbro. Ele não repreende Elias. Ele não diz, sai daí, quem mandou você vir para cá? Aí não é o teu lugar. Ele não diz isso. Ele chama o anjo. Esse anjo, vem cá. Foi, Senhor. Está vendo lá o zimbro? Tô. Olha quem está lá debaixo. Ih, é o Elias. Pois é. Está lá depressivo. O que o senhor quer que eu faça? Pega um pão aí. Cozinha ele na brasa. Arruma uma botija com água boa, fresca. Vai lá e trata ele com carinho.
Não há repreensão aqui. Deus não repreende ele. O anjo chega e diz: levanta. Senhor, por que foi? Eu sou um anjo do Senhor. Eu trouxe pão cozido na brasa e trouxe uma botija de água fresca. Come, bebe, porque você ainda tem muita coisa para fazer. O que é isto? Anote. Isto revela, número 1, fidelidade daquele que te chamou para contigo. Oh, Espírito de Deus. Eu gosto, Paulo, de uma consciência ministerial terrível e de uma certeza inabalável daquilo que ele foi chamado para fazer. Pode ser: eu sei em quem tenho crido, e este é poderoso para guardar os meus depósitos. Eu sei viver tendo tudo como se não tivesse nada, não tendo nada como se possuindo tudo. Oh, Espírito de Deus. E no final da carreira, ele dá uma aula dizendo: eu, Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Porque aquele que o chamou foi fiel para com ele. E o mesmo Deus que o chamou e foi fiel para com ele é o mesmo que me chamou e é fiel para comigo, e é o mesmo que te chamou e é fiel para contigo. Debaixo do zimbro você vai receber de Deus uma botija de água. Debaixo do zimbro você vai receber de Deus pão cozido na brasa. E vai ouvir uma palavra dizendo: levanta, come e bebe, porque você não vai parar aqui. Eu tenho algo maior para te dar. Recebe esta noite esta palavra. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Isso é para uma pessoa que é chamado. Agora preste bastante atenção. O homem que é chamado por Deus, ele terá vida separada, e ele passará por algumas situações como esta daqui. Isto não significa que é o fim da carreira dele. Agora, bota no teu coração uma coisa: você é chamado? Sou. Meu filho, se você é chamado, você foi chamado para cumprir um decreto. E o que é um decreto? É algo que Deus decretou para você fazer. Mesmo que você não queira, não é você quem quer, é Deus quem quer. Não foi você que escolheu, foi Deus que separou. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse evangelho que se pregam, esse evangelho que ensinam, que não dá responsabilidade ao homem que é chamado, isso não é evangelho de Jesus Cristo. Porque Deus não trata com covardes. Deus usa homem. E no sentido da palavra, macho. Agora eu quero entrar numa questão aqui. A angústia é sua. A aflição de alguém chamado é sua. A pressão é sua. A fidelidade é de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome. Esse homem aqui
ele está depressivo, porque ele acabou de sair de um congresso, de uma cruzada abençoadíssima. A maior cruzada do Velho Testamento, abençoadíssima. Ele pregou, caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água, consumiu a lenha, consumiu as pedras, e o povo se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Um dia depois, ele está debaixo do zimbro. Quero mais não. Não dá para abrir mais não. Não dá para abrir não. Eu não quero mais não. Não, isso não é vida para mim. Acabei de matar 850 profetas, agora uma mulher quer me pegar. Não quero mais não. Tem muita gente que é chamado, homem, que enfrenta muita coisa, mas não enfrenta uma mulher. Principalmente a de casa. Fui líder de jovens quase 8 anos. Aí surgiu um comentário que fulano ia ser líder também. Aí eu ouvi a mulher dele dizendo assim: você não vai não, porque eu não vou ficar em casa. Eu olhei assim. Aí ele, muito crente, né? Não aceitou. Aí eu passava, aí já é outra mulher, só para me chegar onde eu quero. Eu passava em frente a uma lanchonete de uma irmã crente. Ela dizia: Elcio, o que foi? Ora, meu esposo desviou, está bebendo. A prostituição, aí até faleceu com ele. Aí nós orou, aí ele voltou para Jesus. Falei: aí, a bênção, oh, que maravilha. Aí um dia eu passei lá, ela: Elcio, o que foi? O que foi? Eu não sei, o nome dele é Altair. O Altair não sai da igreja. Só vive com aquela guitarra no contrabaixo. Só quer saber disso. Falei: tem uma opção. Qual? Quer que a gente ore para ele voltar para onde ele estava, quando você pediu para me orar para ele voltar para a igreja? Ela: não, pelo amor de Deus. Falei: então, pelo amor de Deus. Se você quiser, a gente ora. Aí Jesus sai da vida dele, ele volta a beber cachaça e fica se prostituindo. Não deixa onde ele está. Eu falei: é melhor ficar lá. Eu viajo quase todo dia. Eu conheço o Brasil quase todo. Só falta uma capital para eu conhecer o Brasil todo, que é a capital de Roraima. Lógico que eu sou equilibrado e sei separar família, ministério e essas outras coisas. Mas lá em casa tem uma coisa que não é lei, é Bíblia. O que foi? Quem me chamou foi Deus, e o chamado sou eu. E a sua esposa? Ela foi chamada para ser minha esposa. Nem o que eu vou pregar ela sabe. Por quê? Porque cada um naquilo que Deus chamou e vocacionou. A pior coisa que tem é uma igreja onde o pastor não manda e quem manda é a esposa. A pior coisa que tem é uma casa que quem manda não é o homem, é a esposa. A pior coisa que tem é um homem chamado onde a esposa se mete na chamada dele e impede. Irmãos, eu sou crente há 20 anos. E tem um irmão na minha igreja, onde eu era, que agora congrega com o pastor Silas. Eu cheguei lá, ele era diácono, permaneceu diácono mais de 15 anos. Por quê? Porque até na reunião de ministério a mulher dele se metia. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Elcio? O homem que tem uma chamada de Deus na vida, e a mulher é que manda, ele é capenga. Deus nunca vai poder agir na vida dele. Porque tem duas coisas que Deus não consegue fazer. O que, pastor? Fazer um reino dividido vencer? Deus jamais vai fazer isso.
Um reino dividido, Deus não tem como fazer vencer. Não tem como Deus operar em um reino que é dividido. Deus chamou você. A chamada é tua. O ministério, quem Deus te deu foi Deus e deu a você. E essa situação está te levando para debaixo do zimbro. Hoje você tem que sair dele. Por quê? Porque longa e extensa é a tua caminhada. Você pode aplaudir ao Senhor. O homem era fera, mas a ameaça de uma mulher o levou para debaixo do zimbro. Aí Deus chegou lá, tratou com carinho. O zimbro está entre a caverna e o Carmelo. Aí Deus disse: sai daí, porque a comida que eu estou te dando é para você caminhar muitos dias. E diz o texto, com a comida que ele comeu, ele caminhou. Sabe onde ele foi parar? Na caverna. Deus disse, longa e extensa é a tua caminhada. Ele sai do zimbro e vai para a caverna. Por quê? Ele está procurando alguma coisa cômoda, ele quer se acomodar. A sombra do zimbro é limitada. A sombra do zimbro é curta. Vai do tamanho do pé do zimbro, de acordo com o sol. É curta. Ele sai da sombra e caminha. E sabe onde ele vai parar? Na caverna. Quando ele entra para a caverna, veja o tratamento de Deus para com ele. É diferente do zimbro. No zimbro, Deus manda água e pão. E maior carinho. Eu vou te usar. Sai daí. Eu tenho uma obra na tua vida. E na caverna, primeira frase. O que fazes aqui? O que é isso, pastor? Na caverna, Deus o repreende. No zimbro, Deus o alimenta. Na caverna, Deus encerra o ministério dele. No zimbro, Deus disse, ainda tem muita coisa para você fazer. Na caverna, Deus disse, o que você está fazendo aqui? No zimbro, Deus disse, você está aqui, eu vou lhe ajudar. Oh, glória a Deus. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Elcio? Eu vim aqui lhe dizer, para você não antecipar o fim do teu ministério. Eu vim aqui para lhe dizer, para você sair do zimbro e não entrar na caverna. Porque Deus não vai te tirar do zimbro para você entrar na caverna. Deus vai te tirar do zimbro para você alcançar almas para o reino dele. Oh, glória ao nome. Por que que ele entrou para a caverna? Ainda abatido, ele disse, Senhor, só ficou eu e não tem mais ninguém. Jeová disse, quem te falou? Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. E eu vou usar um texto que eu falei ontem lá em Goiatuba e vou falar agora aqui. Deus nunca fica desprovido de alguém para ele usar. Abra sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 1. Versículo 17, 18 e 19. Está escrito assim. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isto? Que guardasse os meninos com vida. Os, plural. Meninos, plural, com vida. Sabe quando aconteceu isso aqui? Quando o rei mandou matar todos os recém-nascidos que fossem do sexo masculino. E foi nessa época que Moisés nasceu. Moisés escapou. Aí a gente pensa que só foi Moisés que escapou. Segundo o texto aí, meninos. Foram alguns meninos, vários meninos. E por que só fala de Moisés? Porque Deus tem aquele que ele projeta
e tem aquele que eles escondem. Então, no Evangelho, temos que são projetados e tem aqueles que são escondidos. Mas qual é a função de quem é projetado? Fazer o que Deus mandou. E aqueles que são escondidos? Esses que estão escondidos, qual é a função deles? Eles existem para que a história tenha continuidade. Eu vou repetir. Esses existem para que a história tenha continuidade. Não entendi, pastor. Vamos lá. Moisés, quando tirou o povo do Egito, tinha 80 anos. Morreu com 120. Quem entrou no seu lugar? Josué. Josué viveu até 110 anos. Então, quando Moisés chegou no Egito com 80 anos, Josué não tinha 80 anos. E Josué não saiu da árvore. Alguém gerou Josué, alguém gerou Caleb. Para alguém gerar Josué e Caleb, teria que ter nascido nesta época aqui. Então, no meio desses meninos aqui, pode estar o pai de Josué e o pai de Caleb. Quem são esses? Aqueles que iriam gerar pessoas para dar continuidade à história. Oh, glória! Você está aqui hoje. Você pode não ser profeta, nem um pastor, mas pode gerar um profeta. Oh, glória a Deus! Você está aqui. Ah, eu não sou um grande pregador, pastor. Mas pode ser alguém que está gerando um grande pregador para dar continuidade a histórias. Porque história é escrita com palavras, frases, parágrafos, capítulos de livros. Ou seja, tem muita gente que foi chamado para ser um livro. Tem outros que foram chamados para ser apenas um capítulo. E tem outros que foram chamados apenas para ser um parágrafo. Ah, pastor, eu ser um parágrafo somente? É melhor ser um parágrafo na mão de Deus do que uma enciclopédia do diabo. Eu tenho certeza que eu existo para dar continuidade à história. O Evangelho veio de Jesus, passou por muitos heróis na fé e chegou até você, e você vai dar continuidade. Recebe esta palavra aí. Não vá para a caverna. É do zimbro para a glória do Deus Todo-Poderoso. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, glória a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. E para a gente encerrar, o Senhor Deus disse: quem falou que só ficou você? Eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos. Porque você veio para a caverna, você só tem mais um pouquinho só de ministério. Agora veja como a Bíblia é terrível. Dá uma olhadinha. Capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Jeová manda ele sair dali e ungir quem no seu lugar? Eliseu. Agora, procura Elias no capítulo 20. Procura Elias no capítulo 21. Elias vai aparecer quando Deus manda ele ameaçar Acabe. E depois Elias é levado assunto ao céu. Ou seja, Deus o sequestra, faz o rapto na vida dele. Ele sai do cenário. Ele sai do cenário da história. E quando ele volta, é para ser levado na carruagem de fogo para Eliseu entrar no lugar. Porque ele foi para a caverna, ele sai do cenário. Quando ele aparece de novo, é para ser levado numa carruagem de fogo. Ele antecipou o final de seu ministério. Por quê? Porque com a comida que ele comeu, não era para ele ir para a caverna. Porque Deus não alimenta profeta para entrar para a caverna. Deus alimenta profeta para ganhar o mundo para ele. Oh, glória a Deus. Você não pode chegar aqui, comer pão e beber água
e entrar para a caverna e se alojar. Você tem que comer pão e beber água e dizer: eu vou ganhar alguma coisa para o reino de Deus. Eu saí do zimbro, mas não vou para a caverna. Eu saí do zimbro para brilhar no reino do Deus Todo-Poderoso. Você pode ter chegado aqui nesta noite debaixo do zimbro, mas não vai voltar para casa debaixo dele. Não me importa, na igreja não importa como você chega, o importa é como você vai sair. Não me interessa como você chegou, o que me interessa é como você vai sair. Não quero saber como você chegou, eu quero saber como você vai sair. Chegou por baixo, vai sair por cima. Chegou vazio, vai sair cheio. Chegou triste, vai sair alegre. Chegou cabisbaixo, vai sair de cabeça erguida. Chegou meio derrotado, vai sair daqui vencedor. Chegou desarmado, vai sair daqui armado com a espada de Deus na boca. Chegou aqui frio, vai sair daqui pegando fogo. Chegou aqui faminto, vai sair alimentado para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Aplauda Ele, adore a Ele, sirva a Ele. Mais forte. Fica de pé nesta hora. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Eu tenho um chamado, pastor. Eu tenho de Deus um chamado na minha vida. Tem? Então acredite. Deus não vai desistir de você. Oh, pastor, eu preciso de algo bem forte na minha vida. Entenda uma coisa. O Deus que te chamou é mais forte do que qualquer luta forte que chegou sobre você. Oh, glória a Deus. O zimbro não é o teu final. O zimbro é uma fase que está logo após um dia de glória. Porque a vida do crente é assim, ela vai lá, vem cá, ela vai lá, vem cá. Só não pode ficar cá. Vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. E quando já pensa, está lá embaixo, vou pegar, Jeová, agora está lá em cima. Qualquer coisa vai lá embaixo, vai, já vou pegar, Jeová, não pega não, está cá em cima de novo. A sombra do zimbro não é suficiente. A sombra do esconderijo do Altíssimo, ela é suficiente para você. Estenda as tuas mãos, que eu quero orar por ti. Deus, dai-nos homens capazes, homens de verdade, homens que aborrecem a avareza e homens temente a ti. Dai-nos homens de verdade, homens capazes, homens temente a ti e homens que aborreçam a avareza. Eu creio que aqui tem homens de verdade, homens capazes, homens tementes a Deus e homens que aborrecem a avareza. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque tu queres usar e tu vais usar. Oh, glória a Deus. A sociedade perdeu a definição de que é ser homem, mas a igreja jamais perdeu e jamais perderá a definição do que é ser homem. Porque a verdade não começa da sociedade para a igreja, mas da igreja para a sociedade. A espada de Deus não sai do mundo para a igreja, mas sai da igreja para o mundo. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, Espírito do Rei da Glória, enche, Senhor, estes homens com teu Espírito Santo. É possível que tenha alguns debaixo do zimbro, mas o Senhor os arranca nesta noite, com pão e com água.
É possível que alguns queiram caminhar para a caverna, mas o Senhor os alerta nesta noite: para a caverna não. Eu os tiro do zimbro para fazer vocês vitoriosos no reino do meu Pai. Oh, glória a Deus. Oh, Deus, capacita-os. Dai da tua graça autoridade. Derecanta lama surianderevas. Oh, glória a Deus. Tu precisas, ó Deus, de Deus. Deus não precisa da gente. Simplesmente Ele nos escolheu. Não tem coisa melhor do que ser escolhido por Deus. Aleluia. Aleluia. O homem pode alcançar muitas coisas, mas jamais vai alcançar a dádiva e a realização de ser chamado por Deus. Só quem é chamado por Deus sabe disso. A convicção vem no coração e a pessoa diz: eu fui separado por Deus. E Deus não abre mão de mim. Ele não desistiu. Deus levanta homens aqui nesta noite que estavam querendo desistir. Deus está dizendo: eu não desisti de você. Recebe, meu filho, recebe, recebe, recebe. Recebe a presença dEle, recebe a presença dEle. E glorifique o nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Eu nos abençoo em o nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu companheiro.